Olá, amigos, olá, amigas, bom dia a todos, bom dia a todas, bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós transmitimos pelo canal Roteiro Espírita TV7. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez aos nossos canais, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Para vocês que estão chegando depois em outros horários, em outros dias, em outros momentos, é também com muita alegria e satisfação que estamos juntos, mesmo que horários diferenciados. Mas para vocês que estão aqui conosco no horário das 8 horas desse sabadão, do dia 9/3/2024, nosso abraço fraterno, nossa alegria de estarmos de volta, assim, porque praticamente há um mês que nós não retomamos essa nossa atividade. Primeiro, por conta daquele evento que nós fizemos a respeito do carnaval. Depois, logo depois, surgiu a questão das questões nossas relativas à nossa saúde, que precisamos suspender as atividades e que hoje, graças a Deus, nós estamos retomando essa atividade na esperança de darmos continuidade agora, conforme viemos fazendo. Então, pedimos desculpas a vocês por esse tempo que ficamos parados, mas por forças superiores, nós precisamos dar essa paradinha. O importante é que nós estamos aqui, ok? Sintam-se todos, encarnados e desencarnados, presentes, ausentes, envolvidos em bênçãos de luz e de paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dessas passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, onde paramos nos itens 8 e 11. Portanto, peguem aí o livro físico, o Evangelho segundo o Espiritismo, para vocês acompanharem. Serão duas passagens de Mateus em que nós vamos ver o que Jesus nos apontou nessas duas passagens. Mas antes mesmo de nós fazermos a nossa prece e a leitura da mensagem, deixa eu dar aqui o meu bom dia e nosso feliz aniversário para os aniversariantes de hoje, do dia 9, a começar por Catina Ramos, Érica Mades, Emanuel Chico Xavier, Lúcia de Fátima Ribeiro Pinto, Alex Marlice Barroso, e Cléa Santos de Andrade, Fabiane Carvalho, nosso querido amigo Flávio Neri de Azevedo e Luciana Souza. A todas e todos vocês, nosso abraço fraterno, nosso feliz aniversário, que Deus os abençoe, que Deus os proteja hoje, agora e sempre. Vamos então orar, colocar aqui a música para nós nos envolvermos nesta vibração de paz e de harmonia, iniciando a nossa manhã de sábado. A mensagem de hoje diz assim: mude a direção de sua mente. O envolvimento material e seus traumatismos prende sua mente ao campo do egoísmo. Trazem-lhe danos. Vire as antenas de sua mente para o plano interno, onde Deus está presente. Ali existe beleza, luz, harmonia, alegria, amor e paz. Esforce-se nesse sentido. Você descobrirá o seu eu verdadeiro. O seu eu verdadeiro é o recanto de paz legítima e da felicidade sem máculas. Então anote aí para a manhã de hoje e o dia de hoje essa frase que vai servir para nós como sendo o nosso mantra. Esforce-se nesse sentido. Você descobrirá o seu verdadeiro eu, no sentido de direcionar a nossa mente para questões superiores, buscando a alegria, a felicidade, a paz e a harmonia. Vamos, portanto, orar. Divino amigo Jesus, amigo e companheiro de sempre, nós te evocamos nesse instante para te agradecer e bendizer por tudo de bom que temos recebido durante toda a nossa existência carnal.
abençoa os nossos propósitos, fortalece-nos na fé e abençoa todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, os que já estão presentemente, os que virão depois, em outros horários, em outros dias, igualmente aqueles que nunca virão. Ao tempo em que agradecemos por toda a tua proteção, bem como dos espíritos amigos e bondosos, durante esse período em que estivemos em processo de saúde, em que estamos ainda em convalescência, pela nossa distância no que diz respeito às atividades realizadas aos sábados, por esse momento em que nós precisamos suspender essas atividades, mas sempre na confiança e na certeza da tua proteção. Abençoa-nos, protege-nos, fortalece-nos, ao tempo em que dizemos da nossa alegria, da nossa felicidade, de estarmos de volta ao encontro de hoje, desta manhã de sábado. Abençoa-nos e protege-nos, permitindo que os bons espíritos nos amparem e nos abençoem durante todo o nosso encontro de hoje. E assim iniciamos o encontro dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja e muita paz. Mais uma vez, para todos que aqui estão presentes e aqueles que virão, sintam-se abraçados por todos nós. Conforme dissemos, hoje nós vamos dar continuidade no ponto em que paramos, no capítulo 24, vendo os itens 8 e 11, que são duas passagens específicas que se encontram nesse capítulo, que tem como tema central: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Nós vimos no último encontro, dia 3/2, por que Jesus falava por parábolas. Hoje nós vamos ver duas citações: não vardes aos gentios, uma recomendação de Jesus, e os sãos não precisam de médicos, tá? Ambas de Mateus, em que nós faremos aqui uma breve citação a respeito dessa passagem, e logo em seguida nós vamos apresentar os livros. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, deixa eu puxar aqui, compartilhar com vocês a tela, para que vocês... deixa eu achar aqui. Para que vocês acompanhem aqui o nosso trabalho. Então, para vocês que estão chegando agora pela primeira vez, vou falar um pouquinho e rapidamente, como temos feito sempre no início de cada abertura, a dinâmica desse trabalho. Primeiro, nós apresentamos, conforme se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem ou as passagens que nós estamos estudando. Depois nós vamos ao livro O Novo Testamento, de Haroldo Dutra, para ver exatamente como está aqui no Novo Testamento, sob a tradução dele. E depois vimos nos Evangelhos, por Emmanuel, as citações com seus respectivos discípulos, né? Aqueles que escreveram as passagens, ok? Então nós vamos compartilhar com vocês essa primeira fala, em que nós vamos expor um pouquinho as ideias a respeito do que entendemos sobre ela, e em seguida nós passamos para a seguinte. Então, nessa passagem, conforme nós vemos aí, Jesus diz o seguinte, de acordo com Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 10, nos versículos de 5 a 7. Jesus enviou 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos,
e de antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizei que o reino dos céus está próximo. Eis aí a advertência proposta por Jesus aos 12, que a partir daquele instante tinham a incumbência de propagar, de levar a mensagem de Jesus. Desse 12 vai se multiplicar por mais outros tantos. E hoje nós somos uma verdadeira comunidade de cristãos em todo o mundo. E parece-nos, de acordo com os estudiosos, que quanto mais os anos passam, os séculos seguem, mais a mensagem de Jesus vai se corporificando, vai tomando forma e mais adeptos vão assumindo essa proposta crística. Então, vou aumentar aqui, voltando na citação, o que a gente pode retirar dela, né? Vamos lá por parte. Jesus enviou seus 12 apóstolos, aqueles escolhidos, os discípulos diretos que estiveram com Jesus, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Por que Jesus traz essa recomendação para os discípulos? Entendia Jesus, sabia ele, que não haveria necessidade naquele momento de pregar para essas duas comunidades, para esses povos, porque sabiam ele que não estariam receptivos à mensagem. Primeiro porque os gentios eram os povos que não eram judeus, que não eram cristãos. Eles eram pagãos e não aceitavam a ideia de um Deus único. Não tinha ainda uma abertura religiosa para poder compreender e aceitar aquela mensagem proposta por Jesus, e que os discípulos, como ainda estavam incipientes nessa seu traquejo, nessa sua tarefa de propagar a mensagem do Evangelho, encontrariam muitas resistências, muitas dificuldades. E Jesus sabia que alguém viria mais tarde para poder levar para além dos judeus aquela mensagem. Daí porque que ele ficou mais tarde conhecido como apóstolo dos gentios, dos pagãos. Porque ele já tinha um preparo, já tinha uma capacidade maior de convencimento, que não foi outro senão Paulo de Tarso, esse considerado o apóstolo dos gentios. Então Jesus recomenda aos discípulos que naquele primeiro momento não fossem a eles, porque eles não estavam preparados para tal. Beleza? E os samaritanos, por sua vez, também eram um povo que tinha muitas resistências e dificuldades. Eles não eram bem vistos, eles não eram bem aceitos dentro daquela sociedade. Por isso que Jesus vai destacar naquela parábola do bom samaritano elegendo como sendo um homem de bem, porque eles eram mal vistos, eles não tinham ainda uma aproximação com a mensagem do Cristo e de um Deus único. Então era preferível que naquele momento nem os gentios nem os samaritanos tivessem os ensinos do Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte aos discípulos: ide antes, o primeiro, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas que já estavam preparadas ou semi-preparadas para acolher a mensagem de uma forma mais palatável, de uma forma mais tranquila, embora as resistências naturais de uma nova doutrina que ali estava surgindo. Mas eles estavam mais receptíveis à aceitação daquela mensagem.
E ele então vai dizer: e nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Ou seja, ide anunciai o reino de Deus. Conforme João o Evangelista, perdão, João o Batista, assim propunha antes mesmo do advento do Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está se aproximando. Então é preciso que as pessoas se abrissem, que as pessoas se permitissem aquela escuta, aquela nova mensagem que tinha na base o amor e tinha na base a fraternidade. E quantas não foram as resistências, os empecilhos, as lutas que travaram para que a mensagem de Jesus não se perdesse no meio do caminho. Daí porque mais tarde, após a sua crucificação, a sua ressurreição, após todo o auxílio que Jesus assim propusera àqueles discípulos, preparando-os para aquele advento da propagação, porque isso se dá depois da morte de Jesus, ele vai trazer um elemento importantíssimo para dar continuidade àquela tarefa da pregação, que seria, portanto, Paulo de Tarso. Inicialmente como Saulo, perseguidor dos cristãos, mas depois o maior divulgador do Evangelho do Cristo. Jesus o esperava, mas sabia também que naquele momento ele não estava apto para fazer o trabalho. Aguardou no tempo e, através dos processos transformatórios advindos por ele mesmo, que o fato se desse. Então, nessa passagem que nós acabamos de apresentar aqui, não vardes ter com gentil, assim, segure aí a onda, não é o momento, vamos esperar mais um pouco, no momento certo, outros virão para fazer essa tarefa. Por ora, fique aqui entre vocês mesmos, a ideia é essa mesma, entre os judeus. Pregai entre vós, buscai acumular o maior número de seguidores entre vós. Tipo assim, comece primeiro entre os familiares, entre os amigos, entre os vizinhos, entre a vizinhança, entre o povo daqui mesmo. Apesar das dificuldades comuns que os evangelhos nos narram também quanto a esta tarefa. Ok? Até aí? Bom, já que nós estamos vendo essa passagem, nós vamos fechar ela apresentando o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, para ver o que diz aqui, para ver se tem algo que diferencia dessa passagem. Eu vou diminuir aqui para a gente ler. Então, essa passagem 10, deixa eu ver, Robson, deixa eu pegar aqui. 10, de 5 a 7, é isso? Vejamos. Aqui no Novo Testamento, diz como tema: Sermão para os 12 discípulos, missão dos 12. Essa missão dos 12, esse texto vai de 10:1 a 10:16. Nós não nos vamos fixar apenas nos itens propostos pelo Evangelho, pela passagem. Então, 10:5 diz assim: Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo proclamar, dizendo: está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Nós vemos que em si não há nenhuma diferenciação, a não ser de uma palavra ou outra, mas a ideia é exatamente a mesma na qual
nós vemos aqui na citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Então, é uma determinação que foi cumprida por orientação de Jesus por parte dos discípulos. Entendiam eles que também não estavam devidamente assegurados do ponto de vista da fé, da confiança, do entendimento, até mesmo do próprio discurso, para poder arregimentar outros seguidores. Foi fazendo a coisa ali pelas beiradas, até que mais tarde, com a aproximação de Saulo de Tarso, inicialmente como tal, depois daquele encontro na estrada de Damasco, ele se reabilita com a lei, depois de aproximadamente 6 anos, um pouco mais, um pouco menos, em que ele vai estar primeiro no deserto de Dan, depois ele fica 3 anos no deserto, depois 3 anos em Tarso, quando ele volta para ficar ali como tecelão, ele vai se preparando, se comunicando com a casa do caminho, ouvindo os discípulos, os 12, conversando com Simão, conversando com os outros, né, se preparando para o momento em que ele, então, junto com Barnabé, toma a decisão de levar a mensagem para outros rincões até então desconhecidos, porque essa era a grande proposta de Paulo de Tarso, tornar o Evangelho de Jesus, a sua mensagem, conhecida no mundo inteiro. E assim ele fez, dentro das suas condições e possibilidades. Até aí tudo bem? Assim, façam suas considerações, coloquem no chat e entre vocês dialoguem, conversem, porque hoje possivelmente não veremos aqui o chat com vocês. Beleza? Então essa é a passagem que nós vemos e nós vamos encerrar aqui para ver a outra, que é do item 11. Vou aumentar aqui para a gente ver o item. Aqui tem o texto, que nós não entramos no dia de hoje, mas que nós já vimos lá na atividade da leitura do Evangelho todas as noites, 22 horas, durante esse mês e o mês passado. Né? Nós vamos seguir para o item 11. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Item 11. Pronto. No item 11 tem essa passagem, que também é uma passagem curta, em que Jesus vai dizer: não são os que precisam de médico, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Tá vendo? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E o interessante, parece um pouquinho, é que embora esta frase, ou essa assertiva, tenha sido trazida há mais de 2000 anos, parece-nos que ainda hoje ela evoca esse sentimento entre nós, enquanto coletividade humana. Porque raramente, quase nunca, e em particular os homens, nós recorremos aos médicos quando nos sentimos com total saúde, quando o corpo não está debilitado, dando mostra de algum tipo de enfermidade. E às vezes mesmo, quando isso acontece, nós não vamos. Isso dá uma ideia da nossa resistência, da nossa dificuldade de procurar esses profissionais da saúde. Ou talvez mais do que isso, de nós não mantermos a saúde do corpo físico, que é extremamente importante e necessário para a manutenção da saúde mental. Uma corrobora com a outra para o equilíbrio do todo. Por isso que nós vamos encontrar no capítulo 17 também do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Porque nós precisamos tratar de ambos. E aquela velha e conhecida frase que mente sã, corpo são. Corpo são, mente são também.
Então é preciso que nós alimentemos esses dois fluxos energéticos, essas duas mãos, para que o processo da caminhada se dê de uma forma mais harmônica. Então, voltando, nós vamos ver o que diz Jesus nesse particular, para dizer por que ele, Jesus, veio. Então, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Se hoje, com toda a tecnologia na área da saúde, nós não os procuramos, imaginemos aquela época, quando não se tinha absolutamente nenhum tipo tecnológico que pudesse favorecer a falta da dor, a não ser, acho que bebida alcoólica, talvez algum tipo de medicamento AD caseiro, algo do tipo, uma folha, prender os dentes com um pedaço de madeira para não sentir dor, algo que vale. Fora isso, penso eu que muito pouco, quase nada. Então, no item 11 diz assim, e essa é a passagem de Mateus, do capítulo 9, anterior foi capítulo 10, esse é capítulo 9, nos itens 10 a 12. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa onde Jesus e seus discípulos se encontravam. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos, como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Esta foi a advertência trazida por Jesus àqueles publicanos que estavam ali apenas para observarem os procedimentos de Jesus, para ver se ele cumpria com aquilo que estava dito e posto na lei de Moisés. E uma das imposições era que lavasse as mãos antes de comer os alimentos. E, ao mesmo tempo, que não se alimentasse junto dos homens de má vida. Ok? Então, eles eram observadores da vida de Jesus, para tentar puni-lo, prendê-lo e castigá-lo. Então, como eles não tiveram coragem de ir diretamente a Jesus, eles perguntaram aos discípulos. Vamos rever? Então, a fala é: como é que o vosso... Deixa eu marcar aqui, né? Nunca mais fiz isso. Vou fazer agora. Como é que o vosso mestre come com publicanos e homens de má vida? Porque os publicanos eram também considerados pessoas indignas. Porque ali Jesus se reuniu em meio a vários homens e mulheres de má vida, conforme diz o texto um pouco assim. Jesus, ouvindo esta colocação, esse questionamento, vai então responder diretamente àqueles que não tiveram coragem de perguntar-lhe. Ele vai dizer: não são os que gozam saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Como ainda hoje nós vemos aqui e ali. A mensagem de Deus chega muito mais facilmente aos ouvidos e aos corações dos famintos, dos carentes, dos estropiados, dos enfermos, dos que estão passando pela dor, pelo sofrimento, do que propriamente aqueles que estão, aspas, com saúde física.
que não têm problema, que não têm dificuldade, se acham superiores, melhores do que os outros. Então Jesus diz: eu vim não para os sãos, mas sim para os doentes. E esses doentes que os acompanhavam a todo tempo, não apenas do corpo físico, mas sobretudo do espírito. Ele é a luz do mundo, ele veio clarear as nossas mentes e corações a respeito desta vida futura, desse reino de Deus, que é um reino de felicidade, que é um reino de paz. É porque eu apaguei agora, não me lembro qual foi o número da mensagem. Mas lembram-se que a mensagem diz assim: mude a tua lente, acho que foi 207. Deixa eu ver se eu acho aqui. 207. Que tem muito a ver com essa citação. Deixa eu ver se está aqui. Não, essa aqui foi a de ontem. Não me recordo agora, não. Eu tirei. Mas eu me lembro que a mensagem dizia assim: mude a tua lente. Jesus, Deus, ele é o centro de tudo. Ele é o maior. Então precisamos mudar o nosso foco para as coisas que são boas. Aí trazia a alegria, a felicidade, a paz, enfim. Então, os doentes eram aqueles com os quais Jesus convivia e levava essa palavra de consolo, de orientação, de fé e de amor, como sendo o nosso mestre, como sendo o nosso guia. Até aí tudo bem? Deixa eu trazer de volta para ver se a gente pode fazer alguma outra nesse sentido. Não, penso que ela é bem clara e ela nos dá uma ideia completa dessa questão. Beleza? Vamos ver então o que diz o Novo Testamento, de tradução de Haroldo Dutra. Diz. É de 9, capítulo 9, versículos de 10 a 11. Aqui, no Novo Testamento, tem como título Refeição com os publicanos e pecadores. Ela vai do item 10, do versículo 10 até o versículo 13. Então dá para a gente ler toda ela, tá bom? Já que aqui é de 10 a 12. Diz assim: e sucedeu que, estando ele reclinado à mesa, antes já como muda um pouquinho o texto, em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Jesus estava na casa, ele omite a presença de Mateus, que foi aquele que o convidou a estar ali, e os publicanos, vendo pecadores, vendo que Jesus ali estava, também resolveram ficar ali. Aí vem, os fariseus, que acompanhavam o movimento de Jesus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não têm necessidade de médicos, mas os que estão doentes, tá bem? Muda um pouquinho a grafia. E de aprender o que significa. E de aprender o que significa. Misericórdia quer e não oferenda. Pois não vim chamar justos, mas pecadores.
Ele não veio chamar aqueles que, é exemplo dos fariseus, que vestiam-se de túnicas brancas limpas, alvas, que eram supostamente cumpridores da lei mosaica, para o banquete no reino de Deus. Mas os pecadores, os necessitados, os oprimidos, os que não tinham castas, digamos assim, ou estas eram inferiores do ponto de vista social, aqueles que careciam da palavra de Deus. Isso é algo importante para a nossa compreensão e entendimento dessa passagem. Muda-se um pouco a forma, mas o sentido ele é o mesmo. Então, são as duas passagens que nós veríamos individualmente, mas por uma questão de atraso, no que diz respeito ao tempo em que ficamos parados, resolvemos trabalhar logo duas. E provavelmente no próximo sábado, assim também o faremos com as duas últimas que encerram esse capítulo. Esse capítulo 24, para cada subitem, tem uma passagem evangélica, diferentemente de alguns outros capítulos que já vimos aqui. Até aí tudo bem? Beleza? Então, para a gente fechar o trabalho, nós vamos ver agora, deixa eu arrumar aqui, são muitos livros e pouco espaço, vamos ver o Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, em que Jesus vai, em que Emmanuel vai trabalhar essas duas passagens aqui no seu Evangelho, ou seja, ele vai nos trazer mensagens referentes a essas duas passagens. Na verdade, só foi em uma, porque a outra eu não consegui encontrar nenhuma mensagem. Aqui, Emmanuel discorre, e são várias as mensagens, foi a primeira, Mateus 9, de 11 a 12. Na verdade, a segunda, essa agora, não, os sãos não precisam de médicos. A primeira, não vades aos gentios, não encontrou aqui. Provavelmente ele deve ter falado nos outros evangelhos. Mas nós vamos nos ater apenas a Mateus, até por conta do tempo e ainda da minha condição convalescente. Quais são as mensagens que nós encontramos aqui dessa passagem no Evangelho por Mateus, por Emmanuel, segundo Mateus? 9:11 diz assim: os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Nós vimos isso, não foi? Para esse versículo, que é o 11, Emmanuel discorreu sobre os seguintes temas. No está lendo, nós escolhemos apenas um. O banquete dos publicanos, e só. Nesse versículo 11, só esse. O banquete dos publicanos. No versículo 12, aí nós temos um maior número. O versículo 12 diz assim: ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médicos, mas os que estão doentes. E é nesse ponto que nós vamos nos ater. Para esta citação desse versículo 12, nós temos as seguintes mensagens: ante o divino médico, enfermos da alma, no quadro da luta, perante os caídos, acidentados da alma, e, por fim, em plena marcha. Essas são as citações referentes a esses dois versículos, de 10 a 12. 10, 11 e 12.
que nós vimos aqui. Nós escolhemos para as nossas reflexões a mensagem ante o Divino Médico, que nós podemos encontrar essa mensagem no livro da Esperança, edição Comunhão Espírita Cristã, página 78, o capítulo 78. Se vocês tiverem esse livro, podem recorrer também a ele para seguir aqui com a leitura. O livro da Esperança. Se não, ouçamos o que diz aqui o Espírito Emmanuel. Ante o Divino Médico, ele começa dizendo: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviços na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Isso é algo importante. Não é de hoje que nos encontramos enfermos, doentes. Antes mesmo do advento do Cristo, já éramos. E é por isso que ele se permitiu vir em nome do amor, a convite de Deus, a estar conosco, para nos curar das nossas enfermidades da alma, muito menos do corpo e sim da alma. Repetindo, milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. Quem de nós já não falou que ele é o médico das almas? O médico das almas enfermas da humanidade na Terra. E basta ligeira reflexão, continuando, para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vista à terapia da alma. Aliás, nesse sentido, me permitam, o Evangelho inteiro é por si só esta lista, esse convite terapêutico para as nossas almas. Ainda que, apesar de tudo, nós rejeitamos a medicação. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e conclusão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, é a medicação para determinada doença, beleza? Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. São receitas para a cura das nossas enfermidades da alma. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspira em ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade, e a verdade vos libertará. Nas dores por ofensas recebidas, eis a medicação. Perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelo que te perseguem e caluniam. Quem de nós já se receitou ante esta doença ou esta enfermidade? Nos desesperos provocados por alheias violências,
verbais, físicas, mentais, emocionais. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, eis a receita. Se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. E vai a última receita. Nós, deixa eu ver se é isso mesmo. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividados, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo, que é exatamente esta. Não são os que gozam de saúde que os precisam de médico. Tem alguém aqui que precisa de médico ou que se acha não precisar do médico? Tá aqui está a receita milenar. Que nenhum de nós, por certo, tem utilizado no dia a dia ante as enfermidades da alma. Quais são as enfermidades da alma, Robson? Diz aí pra gente. Vamos lá? Só vou trazê-las. Egoísmo, cólera, revolta, vaidade, espírito por falsa virtude, o ódio, ignorância, ofensas, dores, no caso das ofensas recebidas, desesperos, crises de incerteza, que o que gera em nós ainda hoje, a própria ciência médica tem nos mostrado isso, uma desarmonização do corpo físico, que nos levam à doença. As chamadas doenças psicossomáticas, que advêm não necessariamente por um verme, não por uma bactéria, por um vírus, mas por estados mentais que nos alimentamos todos os dias. E a mensagem conclui dizendo: sim, afirma, sim, somos todos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar, diz Emmanuel, que o facultativo mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente. Olha se os evangélicos ouvem isso. Vou repetir, porque o lema deles é Jesus salva. Não é assim? Quem já não ouviu essa expressão? Jesus salva. Vou repetir, dar uma fala de Emmanuel, não é de Robson. Vou repetir lá do início. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas, e é nesse ponto, é preciso considerar que o facultativo médico, Jesus, mesmo sendo ele o nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente, nem auxiliá-lo de todo, se o doente persistir ou prefere persistir em fugir do remédio. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, se ainda nos encontramos doentes, não é por falta nem de receita, nem do facultativo do médico. É porque nós fugimos à medicação. Como ainda hoje nós fazemos com os remédios
alopatas do corpo físico. Você tem que tomar a medicação de 6 em 6 horas. Você toma o primeiro e não toma o segundo 6 horas depois. Você tem que deixar de fazer uso desse tipo de alimento, de comportamento, de vício. Continua. Você tem que parar de beber. Continua bebendo. Bebidas alcoólicas. Tem que parar de fumar. Continua fumando 1 e 2, até diminui às vezes, mas continua. Você tem que parar de se aborrecer. Vive aborrecido. Olhe, você não pode brigar, se chatear. E é o que mais nós fazemos. Então, o médico facultativo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não pode nem nos curar, nem nos auxiliar, uma vez que nós, os doentes, persistimos em resistir à medicação oferecida aqui no Evangelho, que Emmanuel conseguiu catalogá-la para cada uma das nossas enfermidades. Olha como essa mensagem ela é oportuna, ela é necessária, ela é premente ante o divino médico. Assemelha-se, para a gente concluir, com aquela fala de Jesus: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente o que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta clamar por Jesus, chamá-lo, se não faz a sua vontade. Tem uma outra passagem, que não me recordo agora o capítulo, nem os versículos, mas está lá em Mateus, em que ele vai dizer, Jesus: por que me chamas, se não fazes o que te digo, o que mando? Não adianta. De que adianta ir ao médico, pagar a consulta, esperar aquele tempo enorme para ser avaliado? Faz o check-up necessário, tem todo aquele acompanhamento, orientação do médico, passa-se a receita, a gente recebe, agradece, bota no bolso ou dentro da bolsa, vai embora, esquece. Ainda diz, é tudo a mesma coisa, só anda passando medicamento. Não toma. Nem toma um, nem toma outro. Nem toma do físico, nem toma da alma. Ore, medite, agradeça, tenha paciência, seja indulgente, perdoe. Não fazemos nada, absolutamente nada disso. Depois reclama da doença e da enfermidade. Então eu penso que essas duas passagens que vimos em Mateus, elas nos convidam a um mergulho dentro de nós mesmos, para pensarmos a respeito do que temos feito a respeito da nossa saúde. Não apenas a saúde do corpo físico, porque dentro dessa cultura da beleza, nós buscamos apenas cultuar o corpo físico, tomando bomba, fazendo academia, fazendo Cooper, tomando esta ou aquela medicação para o corpo ficar sarado, bonito, esbelto. Em particular nesse período do verão, que apesar de estar findando, mas é o período que a gente mais investe no corpo. Temos
os fisicultores, parece-me que chamamos assim, aqueles que são escravos do corpo, do embelezamento, que vivem o ano todo cuidando do corpo, mas esquece da alma. Não é para a manutenção do corpo saudável, muitas vezes. É para mostrar ao outro a beleza do meu corpo e ser desejado, invejado. Será que estamos fazendo o mesmo com o corpo espiritual que levaremos após a morte? Se desencarnássemos hoje, quer seja por conta desta ou daquela doença, ou ainda a falta delas, como nos apresentaríamos ao Senhor com o nosso corpo espiritual? Enfermos ou saudáveis? Pense nisso e reflita sobre isso. Beleza? Então tá. Queremos agradecer a todos vocês pela presença, pela participação. Infelizmente não poderei ver o chat com vocês, mas vocês discutem, anotem, falem, para que a gente possa sair daqui hoje mais fortalecidos. Lembrando que hoje, às 22h30, nós encerramos os itens 2, 3 e 5 do capítulo 25, na atividade da leitura do Evangelho todas as noites, às 22h30, aqui pelos canais Roteiro Espírita TV7. Amanhã, domingo, estaremos de volta às 8 horas para o estudo do Céu e Inferno, espíritos puros e felizes, na verdade não são puros, são felizes, em que nós traremos mais um ou mais dois desses espíritos, dessas narrativas. Tudo bem? E aos pouquinhos nós vamos melhorando. Vou ver se amanhã confirmo a data para a estreia de uma nova atividade. Vou deixar para amanhã fazer aqui o lançamento de qual vai ser o nosso estudo, como vai ser feito. 2 atividades que nós faremos à noite, entre 7h30 a 9 horas, estou vendo apenas os horários, para a gente ter pelo menos mais 2 atividades aqui pelo canal à noite, já que pela manhã nós estamos com mais dificuldade de retomar as atividades. Mas faremos, mas vamos segurar ainda um pouquinho esse mês, tá bom? Por conta dessa minha questão física e de saúde, eu vou segurar ainda mais um pouco, para voltar também renovado, não na mesma pegada de antes, mas pelo menos um pouquinho, para a gente não perder os horários da manhã. No mais, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite desse sabadão do dia 9/3 de 2024. Na esperança que retornemos mais tarde, 22h30, cada qual em sua casa, com a leitura, e amanhã às 8 horas, se Deus assim permitir. Um beijo no coração, muita paz. Obrigado pela presença, pela participação, e vamos que vamos. Obrigado a todos.